Quero mais uma vez agradecer, antes de começarmos a refletir no tema da mensagem de hoje, eu quero agradecer a presença do pastor Marcílio. Agradeço muito pelo carinho da sua presença, o carinho de suas palavras, que possamos também abençoar a vida do irmão enquanto o irmão estiver conosco aqui. Prazer muito grande estar com o senhor. Muito bem, irmãos. Eu tenho pensado neste tema bastante nos últimos tempos, em particular esta semana, quando estava com uma pessoa, num momento de aconselhamento informal, e depois parti de onde estávamos e me chamou a atenção eu de novo estar com esta questão que envolve esse tema na minha cabeça e comecei a pensar na necessidade de que nós temos de falar nisso sempre. O temor do Senhor. Só para a gente ilustrar um pouquinho o que eu vou já apresentar para vocês biblicamente, eu quero lembrar a alguns, ou aos irmãos, alguns episódios da história passada recente. Todos, obviamente, conhecem, já ouviram falar, do ex-Beatle, John Lennon. Em 1996, então, ele dando uma entrevista para uma revista americana, ele disse que o cristianismo ia se acabar. Ele disse que o cristianismo simplesmente ia se encolher até desaparecer. E dizia também que não tinha sequer que discutir com ninguém sobre cristianismo, porque ele estava certo de que o cristianismo ia acabar. Jesus era uma pessoa legal, mas suas disciplinas, seus ensinos eram muito simples, muito simplórios para a necessidade do mundo. Ele dizia então que hoje ele, com sua fama, era mais popular do que Jesus Cristo. Disse isso ele em 1996 para uma revista americana. Pouco depois daqueles dias, ele foi baleado por um dos seus fãs e morreu, como nós sabemos. Todos conhecemos também o ex-excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo Neves. Eu estava de serviço, oficial de dia, quando ele morreu, me deu um trabalho tremendo. E ele também, na ocasião da sua campanha presidencial, ele disse que se tivesse mais de 500 votos do seu partido, então na época era o PDS, nem Deus o tiraria da presidência da República. Os votos, sem dúvida alguma, ele conseguiu, todos eles. Mas o trono lhe foi tirado antes mesmo de tomar posse. Sabemos disso. Um outro cidadão que nós... Muito obrigado, irmão. Um outro cidadão que nós conhecemos também da política aí no passado, em 1990, conhecemos o senhor Brizola, que na campanha presidencial, então, de 1990, ele disse que até aceitaria o apoio do demônio para se tornar presidente. Não sei quantos viram isso na mídia na época. E a campanha, quando acabou, apontou então quem como o presidente no lugar de Brizola, que não conseguiu nem sequer o segundo lugar. Apontou o Collor. Questão das ligações Collor ao demônio, eu deixo com vocês. Aquele engenheiro que construiu o Titanic, engenheiro naval do Titanic, ele construiu, todos conhecemos essa história, o maior navio de passageiros do seu tempo. No dia então de lançá-lo ao mar, ele respondeu o seguinte para uma repórter que ele perguntou a respeito da segurança do navio. Ele disse: minha filha, nem Deus afunda esse navio, como nós sabemos. O Titanic afundou após bater no iceberg, matando centenas de pessoas. Uma outra pessoa conhecidíssima na história, tanto tempo atrás, mas foi a senhora atriz de Hollywood, Marilyn Monroe. Oba, essa todo mundo conhece. Mas eu estou usando a figura desta atriz do passado
para que a gente pense em algo muito interessante quando ela foi entrevistada por Billy Graham. Billy Graham foi, então, nos bastidores de um show que ela fez, ele, como um pregador do Evangelho, na época ele havia mandou falar com ela nos bastidores, pediu às pessoas que fossem falar com ela que Deus havia dito para ele que deveria falar do Evangelho para ela. Billy Graham. Mas ela o recebeu. Billy Graham apresentou o Evangelho a Marilyn Monroe nos bastidores de um show que ela fazia. Mas ela, depois de ouvir a mensagem do Evangelho, disse: eu não preciso de Jesus. Uma semana depois, ela foi encontrada com overdose em seu apartamento, morta. Bem mais recente, uma jovem saindo com seus amigos para um final de semana na praia, foi passear. Sua mãe, preocupada com a empolgação que ela e outros jovens estavam para esse passeio, disse: minha filha, vai com Deus, minha filha, que Deus te proteja. E a moça, ironicamente, respondeu: só se ele for na porta-malas, mãe, porque no carro não cabe mais nada. E saíram, dando gargalhada, foram para a praia. Naquela viagem de ida apenas, eles envolveram-se num gravíssimo acidente. Todos morreram, porém nada do que estava no porta-malas sofreu sequer um arranhão. As malas ficaram intactas. Parece que haviam ovos, compras que eles levaram para fazer almoço lá na casa que eles ficariam. Nenhum ovo se quebrou. Estava no porta-malas. Irmãos, pensando nessas realidades de como as pessoas tratam Deus, como as pessoas desprezam a figura de Deus como Senhor de todas as coisas, Deus, Criador da vida, do homem, da vida, da morte, nos deu o privilégio de, através de Cristo, termos nossos pecados perdoados, termos segurança de que, se ainda que morramos, viveremos, porque aquele que está em Cristo tem esta segurança espiritual que Deus nos promete. Ainda assim, as pessoas banalizam Deus como se fossem viver para sempre, como se fossem eternas, como essas pessoas que eu aqui mencionei. Todos casos verídicos, nenhuma história fictícia. E quantos eu poderia colocar, talvez até alguns da tua própria vida ou da minha, onde nós tratamos Deus como alguém que até, dependendo do momento, pode até me atrapalhar. Eu quero iniciar essa mensagem de uma forma diferente. Nós temos o hábito, e eu acredito que um bom hábito, de trabalhar nossas mensagens textualmente. E hoje vou trabalhar esse tema, devido à importância, à seriedade que existe nesse tema, de tratarmos Deus como Deus. E temos um relacionamento com Deus de servos e filhos. Não no padrão deste mundo, mas no padrão de um cidadão do reino dos céus. No padrão de Deus. Nós vamos ler vários versículos que se referem ao temor ao Senhor, mas ainda assim essa lista ela é bastante reduzida, apesar de serem vários versículos, porque eu estou apenas relacionando o temor do Senhor às muitas promessas que vêm à vida daqueles que têm temor ao Senhor. Porque nós teríamos muitos outros textos para falar sobre o que advém à vida da pessoa que teme ao Senhor. Mas apenas de respeito a promessas, para aqueles que temem ao Senhor, o que Deus tem reservado para aqueles que o temem, e virá uma lista aí longa. E eu gostaria, espero que dê certo o que eu tentei fazer aqui, para que nós possamos ler 25 versículos, em diversos endereços diferentes na Bíblia. Mas vamos tentar fazer essa leitura aqui, à medida que vão surgindo os textos no nosso slide. Acompanhe comigo. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir.
O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Temam o Senhor todos vocês, seus santos, pois nada falta aos que o temem. Perto está a salvação, que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Mas o amor leal do Senhor e o seu amor eterno está com os que o... Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Aleluia. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que... Ele realiza os desejos daqueles que... Ouve-os gritar por socorro e os salva. O temor do Senhor prolonga a vida. Aquele que teme o Senhor possui fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Com o amor e fidelidade se faz expiação pelos pecados. Com o temor do Senhor o homem evita o mal. O temor do Senhor conduz a vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre dos problemas. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Melhor será que tema sempre o Senhor. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Amém? Talvez nunca tenhamos lido todas essas passagens bíblicas, mas eu acredito que agora a gente pode chegar facilmente a uma conclusão. É claro, absolutamente óbvio, que estamos lidando com um assunto muito importante na Bíblia. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Santo e amado Deus, mais uma vez te adoramos pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia que se renovam tão intensamente sobre nós. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe pela tua palavra. Nos ajuda a estarmos aprendendo, ó Deus, ou reavivando em nossa mente essa verdade tão significativa, tão especial na tua palavra, que é o temor ao Senhor. Nos ajuda, fala com nossos corações, renova-nos, ó Deus, a partir da tua palavra, que sejamos homens e mulheres melhores para o Senhor, quando sairmos daqui. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que há no temor do Senhor que todos os que o possuem
são beneficiários, são alvos de tantas promessas. Talvez você nunca tenha lido tantos versículos, como já disse, juntos. Talvez você não tenha tido até então entendimento da grandeza do que é, como é importante temer ao Senhor. Um mau entendimento existe sobre temor ao Senhor, de forma geral. Há alguns que pensam que temor do Senhor é um simples respeito. Mas eu afirmo que temor do Senhor não é um simples respeito, como também não é terror. Eu não vou lembrar o ano, mas quando Deus me trouxe de volta para Ele, depois de quase 3 anos de desviado do Evangelho, mesmo estando sentado no banco da igreja como vocês aqui, mas eu estava desviado no meu coração. E Deus, quando me resgatou e me trouxe de volta, pouco depois, alguns meses depois, o pastor me pediu, o pastor Hélio Rodrigues Martins, me pediu para pregar na escola bíblica dominical. Lembra bem? E eu botei lá o meu terninho quadriculado dos anos 80 e farofinha, né? E fui testemunhar do que Cristo estava fazendo na minha vida, e li aquele texto de Jó, lá no finalzinho de Jó, quando Jó disse que agora então os meus olhos te veem, por isso ele estava absolutamente quebrantado. E falei sobre temor ao Senhor naquele dia. Tem muitos anos isso, talvez tenha já quase 25. Por aí? Tem mais? E eu dizia para a igreja exatamente o que está aqui. Temor não é um simples respeito, mas temor também não é ter medo. Há aqueles que entendem o temor do Senhor como uma espécie de terror, de ter medo de Deus. E não é exatamente por aí, não. Mas há um outro grupo, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Há um outro grupo que entende como simples respeito. Por exemplo, como o respeito que eu tenho por uma pessoa que eu considero muito. Meu professor da escola, meu colega próximo, um amigo mais chegado. E acha então que é a mesma coisa. Ainda tem aqueles que não consideram o temor ao Senhor mais relevante para o contexto do Novo Testamento. Depois de Cristo, não preciso ter mais aquela preocupação que havia com o temor do Senhor no Antigo Testamento. Jesus veio quebrar esta necessidade. Eu, francamente, não acho que qualquer um desses pontos de vista seja correto. Começando com a ideia do respeito, ou do simples respeito. A relação que pode existir entre semelhantes, pecadores, por mais respeitosa que seja, não é a mesma coisa, ou o mesmo respeito que eu devo, o nível de respeito que devo ter para com o Altíssimo, o Senhor de todas as coisas, o meu Salvador, o dono da vida e da morte. Irmãos, isso é determinante para quando eu acabar de orar e dizer amém, eu sentir paz. Senão você vai dizer amém e vai procurar todos os recursos possíveis em qualquer lugar para sentir qualquer tipo de consolo, se você não estiver orando aquele que tem poder para todas as coisas, e você reconhecer isso através do temor que você tem ao Senhor. Para ilustrar essa ideia de que não pode ser o mesmo nível de relacionamento, de respeito que eu tenho com pessoas, com pares, com os meus pares, achar que isso então é o mesmo nível de relacionamento que eu tenho que ter para com Deus, porque num reino, um súdito, ele não respeita o seu rei da mesma forma que ele respeita os seus colegas. Não é assim. Mesmo que essa pessoa tenha toda a coragem
diante do trono, como nós, através do sangue de Jesus, nós temos para nos aproximar diante do trono de Deus. Mesmo que sejamos filhos do rei, como somos, e pela fé ele continua a ser ainda súdito diante do seu rei. Pela fé continuamos sendo súditos, ainda que tenhamos toda essa aproximação do Senhor através do sangue de Jesus, possamos chegar diante do trono de Deus através da oração, da súplica, da ação de graças. Ainda assim estamos chegando diante como súditos diante do rei. Por mais que o sangue de Cristo tenha feito tudo o que não poderíamos fazer para estarmos diante do Senhor, ainda assim, Ele é o rei e eu sou o servo. Por outro lado, um filho do rei, com certeza, não se aproxima do rei da mesma forma que um estranho se aproximaria. Isso é verdade também. Um filho se aproxima do rei, e aí eu também repito, a ideia aqui é filho mesmo. O filho do rei, a ideia do príncipe, ele não chega diante do rei com terror. Ele chega com confiança do seu pai, sabendo que aquele com quem ele está falando é o seu pai amoroso, mas que não deixou em nenhum momento de ser rei. Ele chega com todo respeito, tanto por ser seu pai, quanto por ser seu rei. Ele não está se aproximando de um colega, mas do seu pai, que ao mesmo tempo é o Altíssimo, que é o Senhor dos senhores, que é o Rei dos reis. Irmãos, nós não podemos perder isso de vista, porque a nossa oração, ela perde em poder para afetar a minha vida. Quando eu me aproximo de Deus, como se estivesse me aproximando de alguém que eu tenho muito respeito, mas aqui, que eternamente não pode fazer nada por mim. Irmãos, somente se a palavra de Deus se tornar, ou quando a palavra de Deus se torna parte do nosso coração, a gente entende o que é temor ao Senhor. Um texto que eu repeti muitas vezes essa semana, de Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio, é a base, é o começo da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Eu creio que é essa verdade para que entendermos que o temor do Senhor, esse nível de relacionamento de pai para filho, de súdito para rei, que tem esse viés de intimidade, mas ao mesmo tempo ele tem toda essa beleza da reverência, do profundo reconhecimento de quem é aquele que está diante de mim. Isso faz com que a base da minha vida seja a palavra de Deus. Que isso, diz Salomão, que é sabedoria, que é entendimento. Então, somente a palavra de Deus, quando ela toma posse do nosso coração, que a gente consegue perceber claramente esse relacionamento de pai, ou do filho para com o pai, e do súdito para com o rei, sem misturar as linhas, criando uma afetividade, criando um relacionamento banal. O que está nos atrapalhando na vida cristã hoje é um relacionamento banal com o Senhor dos senhores e com o Rei dos reis. Por isso que as pessoas oram menos, porque não se lembram de que quando se postam a orar, com temor e tremor, temor ao Senhor, estão diante do Altíssimo, ainda que seja seu Pai, ainda que tenha o sangue de Cristo te dando autoridade para chegar ousadamente ao trono do Rei, Ele continua Rei, poderoso para ouvir minha súplica e vir ao meu encontro segundo a sua riqueza e glória e bondade. Amém, irmãos? Se nós não tivermos esse profundo respeito pelo Senhor dos senhores, o nosso Deus, qualquer conhecimento das Escrituras que a gente possa ter, vai ser apenas conhecimento intelectual, irmãos. Se eu não tenho temor ao Senhor, um vínculo profundo de reconhecimento de quem Ele é e de quem eu sou, se não for assim, quando eu for para a palavra de Deus, eu estou apenas aumentando o conhecimento intelectual. Nada que me faça temer e tremer. Nada que me gere segurança e confiança, esperança para esta vida e para a eternidade com Ele em glória.
em breve. Precisamos ter como parte do nosso tempo devocional um profundo entendimento de temor ao Senhor. Mas como fica, então, o temor no Novo Testamento? Há um bom grupo de pessoas que afirmam que não há mais necessidade de se preocupar com este nível de temor do Senhor na figura do Antigo Testamento, porque o véu já foi rasgado, enfim, está tudo resolvido, já podemos chegar ao Pai mais relaxadamente. Eu não acho que esteja certo, não. Muito pelo contrário. Aqui vão algumas passagens do Novo Testamento que falam que o Senhor continua, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo e de hoje, e que requer dos seus temor, neste sentido que estamos aprendendo. Vamos a uma sequência de passagens do Novo Testamento. Está pequenininho aí. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no... Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquem-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Escravos, obedeçam em tudo, não vai dar tempo, sinceridade de coração, pelo fato, vocês temerem ao Senhor. Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas eu temia o Senhor que isso acontecesse. Mas viram quantas passagens do Novo Testamento que estão diretamente ligadas à necessidade que o homem tem de, em todas as coisas, aquilo que ele faz, aquilo que ele pensa, seja no dia a dia da vida, seja na sua vida espiritual, que eu não sei como, alguns conseguem ainda separar, mas não tem como eu separar o homem espiritual do homem que vai trabalhar amanhã. É como eu tentar cortar Deus em fatias e dizer, esse pedaço de Deus aqui é para o trabalho, esse pedaço é para a escola, esse pedaço é para a igreja. Como isso é impossível? Isso não vai acontecer nunca. Então dá para eu ter temor ao Senhor o tempo todo. Em tudo que eu fizer. O meu relacionamento com o Senhor certamente ganhará uma dimensão diferenciada. E as bênçãos do Senhor serão experimentadas, e não somente experimentadas, discernidas. Somos pouco gratos, nosso contentamento é curtinho, porque nós temos pouco discernimento sobre temor ao Senhor. Nos alegramos pouco no pouco, porque discernimos pouco o temor do Senhor. Senão teríamos coração profundamente grato no pouco. E saberíamos lidar com muita sabedoria com o muito. Sabe por que temos essas tensões todas na nossa vida espiritual? Porque tememos pouco o Senhor. Banalizamos nosso relacionamento com Deus. Achamos que estar aqui é uma atividade religiosa de fim de domingo. Talvez alguns por falta de opção. Outros porque acostumaram. Outros porque realmente amam o Senhor. Outros porque querem conhecer mais o Senhor. A questão é que deveríamos estar todos aqui por um único motivo: profundo temor ao Senhor. Juntos adorando o Senhor, nos preparando a cada minuto para estarmos muito em breve com o Senhor Jesus Cristo nos céus, por causa do temor ao Senhor. Mas a gente banaliza essa verdade que não deveria de forma alguma ser banalizada. Então está claro que o temor do Senhor está plenamente presente no Novo Testamento. Mas vamos continuar pensando, o que significa temer ao Senhor? Eu creio que fazer a vontade do Senhor tem tudo a ver com temor ao Senhor. E nós estamos carecas de saber, eu estou ficando e alguns já estão, de saber que Deus quer que façamos a sua vontade. Mas temor ao Senhor está diretamente ligado a esta verdade. Deus quer que façamos a sua vontade. Eu não vejo como é que alguém pode andar na vontade de Deus se não tiver temor ao Senhor. Como é que alguém pode temer a Deus se não faz a vontade de Deus? Qual a vontade de Deus, irmãos? A vontade de Deus é um versículo, para de enrolar. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Vai ter tempo com a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, que você rapidamente vai saber qual é a vontade de Deus.
Não precisa ir para muitos lugares, subir muitos montes e nem ir para grandes profundidades, não. Gaste um tempo cheio de temor ao Senhor com a tua Bíblia, que você facilmente vai saber qual é a vontade do Senhor. O problema nosso não é saber qual é a vontade do Senhor. O problema nosso é ter temor ao Senhor para fazer a vontade que nós sabemos, que é do Senhor. Este é o nosso problema. Eu creio que temor ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, é realmente dar um passo de fé a respeito do que Deus tem dito. Irmãos, hoje falamos na classe de doutrina sobre o amor de Deus, falamos sobre os atributos morais de Deus, falamos sobre santidade, começamos a falar sobre amor, e temos a graça de Deus como um reflexo imediato do seu amor e a inevitável misericórdia do Senhor, que também revela profundamente o seu amor. Irmãos, graças a Deus por isso. Porque é impressionante a má vontade que nós temos com aquilo que Deus nos diz. É impressionante como a gente não dá um passo de fé em relação àquilo que Deus tem tão pacientemente, repetidamente nos dito. A gente precisa realmente entender que temos que fazer a vontade do Senhor, independente das circunstâncias que nos são apresentadas na vida. Não existe esse negócio de eu vou fazer a vontade de Deus se aqui der certo, se o meu horário der, se o meu trabalho não tiver problema, se minha mulher não tiver de mau humor, se meu marido não chegar cansado. Quando é que a gente vai parar de ter uma vontade para com as coisas de Deus? Sabe qual é o nome disso? Falta de temor ao Senhor. Tratamos Deus como um colega, apesar de termos aqui ainda há pouco achado um absurdo falar de estamos tratando Deus como amigos, como colegas de colégio, trabalho. É isso que a gente faz, normalmente. Quando Deus diz, vai, eu digo, não vou porque eu não estou afim. Mesmo vocês, a gente vendo aqui 25 passagens atreladas a todo tipo de promessas para aquele que teme ao Senhor, mas a gente teima em não temer ao Senhor, mas não nega que crê. Mas, por sua vez, não tem grandes boas vontades em fazer a sua vontade. Percebe por que a nossa vida cristã, ela acaba sendo um monte de vai, para, 2 passos para frente e 1 para trás. Aquele que teme a Deus vai se rasgar para fazer a sua vontade. Eu gosto muito daqueles filmes da era medieval. Távola Redonda, Rei Arthur. Eu não perco, passou na televisão, eu estou vendo. Impressionante o que significava a palavra do rei. E eles, se necessário, eles se enforcavam, se matavam, lutavam até a morte. Tudo porque o rei merecia a honra deles. Um rei que não os salvou, aqueles caras do pecado. Historicamente, a gente vê essa realidade no passado, em tantas situações. Reis que não tinham poder para salvar ninguém da morte, do pecado eterno. Não tinham poder para perdoar pecados. Não tinham poder para mudar sequer a história daquela pessoa. Mas as pessoas, em honra ao rei, submetiam-se ao que ele falavam, porque veneravam a figura do rei. Isso é idolatria num contexto pagão, num contexto pecaminoso. Nós temos um rei, que não é da era medieval, não é da mitologia, não é da história passada de reino algum desse mundo, mas é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele diz, vai, e eu digo, não vou. Ele diz, faz, e eu digo, se der, eu faço. E aí, irmãos, será que a gente acha que vai ficar por isso mesmo? Quando que vamos aprender a ter temor ao Senhor e parar de tratar Deus como um colega? Porque só temos benefícios nisso. Se eu trato o meu Salvador como aquele que tem poder para
todas as coisas, e eu reconheço em minha oração, em minha devoção essa verdade, o beneficiado direto sou eu. Porque eu sei que eu não estou falando com uma parede, eu estou falando com o meu rei que está vivo. Imagine, irmãos, quem tem filhos aí vai ter facilidade disso. Filhos que são desobedientes. Você diria que um filho desobediente, que um filho que, por mais que amado, tremendamente amado, mas desobediente, você diria que esse filho ama seu pai? Talvez a gente meio platonicamente aqui, emocionalmente, diga, não, ele ama, é que ele é meio desobedientinho e tal, ele é desobedientezinho, né? É que a gente não quer passar pela nossa cabeça que nosso filho não nos ama, pô. Jamais, né? Mas pensa seriamente aí. Você diria que crianças, pessoas que deliberadamente são desobedientes, vamos começar devagar, respeitam seus pais? Aliviei a barra, né? Se a gente for bem honesto, a gente vai dizer que não respeita. Talvez eles até se aproximem de nós, pais, desejo de conseguir alguma coisa, ter alguma coisa da gente, mas realmente respeito ou amor, isso está meio embaçado. Porque se a gente ama, a gente obedece. Se a gente ama, a gente respeita. Se nós amássemos o Senhor como nós dizemos, que geralmente dizemos que o amamos, a gente valorizaria a sua vontade. Não tentaria ficar encontrando brechas na lei como um advogado bom de porta de cadeia. Mas vem de porta de cadeia, né? A própria situação, a própria circunstância do mundo impõe a essa classe as brechas na lei. A busca pelas brechas na lei, porque tem brechas na lei, né? A questão é que a lei do Senhor não tem brechas. Ela é perfeita. Se a gente realmente amasse o Senhor, respeitássemos o Senhor como Rei, nós valorizaríamos a sua vontade. Nós decidiríamos em nossos corações fazer a sua vontade. Infelizmente, existem alguns crentes que são assim, que se aproximam de Deus pelo interesse. Tem pessoas muito bem intencionadas que se aproximam de Deus pelo que Deus pode lhes dar. Nós sabemos disso. Talvez você saiba que você está fazendo isso agora. Alguns vão a Deus apenas quando tem uma grande necessidade, um problemão. O restante do tempo vivem exatamente como se não tivessem pai. Irmãos, isso precisa mudar, graças a Deus. Isso deve mudar. Em vez de a gente se aproximar de Deus dessa forma, precisamos aprender a nos aprofundar em nosso relacionamento com o nosso Deus. Como? Você sabe, Mateus 6,33. Quem vai recitar para mim? Busque, pois, o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão? Então a gente sabe, o problema é que a gente decide não fazer a vontade de Deus. Então agora você tem que responder a pergunta: você de fato respeita o teu rei? Você ama o seu pai? Isso é temor ao Senhor. O que eu quero dizer com isso é que nós não podemos realmente dizer que amamos ao Senhor ou que nós tememos o Senhor se nós não fizermos a sua vontade, está bem afirmado, mas isso também é a mesma coisa que amar o Senhor. Fazer a vontade do Senhor é amá-lo. É reconhecê-lo como Deus, Rei, Pai, respeitá-lo, amá-lo e por isso obedecê-lo. Olha o que diz aqui em João 14,
versos 23 e 24. Vamos ler juntos? Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai, que me enviou. Uau, então isso não é ideia do pastor Elcio. Faz a vontade do Senhor quem o ama, porque essa é a vontade do Pai. Nós não podemos então dizer que amamos o Senhor se não fazemos a vontade dele. Acabou o nosso álibi desses argumentos espiritualizados que a gente fala e acha que resolve tudo. Não adianta eu dizer que eu amo ao Senhor se eu não faço a vontade do meu Senhor. Isso é uma mentira que a Bíblia está desmascarando da gente hoje. Da mesma forma, eu acredito que nós não podemos dizer que tememos ao Senhor se não fazemos o que sabemos que é a sua vontade. Irmãos, eu não estou entrando aqui no mérito das coisas que possamos julgar difíceis, não. Cada um sabe o seu nível de difícil de acordo com a paixão que tem pelo seu próprio pecado. Mas eu estou entrando naquela linha do fácil. Aquelas coisas básicas de uma vida de oração honesta, uma vida de leitura bíblica devocional, comprometimento com a obra do Senhor. A obra do Senhor, irmãos, é testemunhar, ser leal, ter lealdade para com Cristo, lealdade para com a sua igreja, lealdade até para com o seu pastor. Coisas básicas, coisas de caráter transformado por Cristo Jesus. Se a gente falhar nessas coisas básicas, o potencial que temos para falhar naquelas mais desafiadoras, Então, temor ao Senhor significa também obediência ao Senhor. Irmãos, é um negócio tenso. Eu pensei muito essa semana sobre isso. A gente decide que é algum pecado que eu já identifiquei como pecado, e decido, apesar de ter a base bíblica, de ter tido a confrontação bíblica, ter tido o encorajamento de um irmão mais maduro que eu me aconselhando, ter tido tudo o que eu preciso para mudar, eu decido permanecer pecando, batizando essa decisão de algo muito difícil, eu não consigo, eu estou tentando e tal. Em que lugar desta reflexão pessoal do eu não consigo, acho que não dá, é muito difícil, tem que ir devagarinho, em que lugar entrou o temor ao Senhor aí? Fomos bem honestos, em lugar nenhum. Só entrou o eu não consigo, eu vou pensar, eu vou fazer isso devagarinho eu vou fazendo, como se Deus fosse um fantoche. Deus não é melhor nestes casos, quando tratamos a nossa rejeição ao pecado, que deveria ser algo forte e intenso por causa daquele que nos amou. Essa coisa banal, essa coisa melada e afrouxa, como se Deus fosse, no máximo, um colega de escola. Nós precisamos valorizar a Deus e a sua vontade, seja quais forem as circunstâncias. Amém, irmãos? Os irmãos concordam? Nós vimos, eu creio que está claro, que temor ou temer ao Senhor é uma das fontes de bênçãos mais abertas que o céu tem. É difícil encontrar um outro assunto nas Escrituras com tantas promessas. Ligado ao temor ao Senhor está a longevidade, está a vida longa, está a prosperidade. Não tem nada a ver aqui com excesso de dinheiro ou com muito dinheiro, mas com contentamento, que é algo tão desafiador nos nossos dias. Temor ao Senhor está ligado a livramento de tantas situações difíceis, tantas outras promessas acompanham aqueles que temem ao Senhor. Irmãos,
Nós lá no começo definimos que temor ao Senhor não se trata de um relacionamento simples, como temos com pessoas, com os nossos pares. Temor ao Senhor não tem nada a ver com medo, muito pelo contrário. Prazer que Deus tem que nos aproximemos dele ousadamente através do sangue de Jesus, mas em nenhum momento ele deixa de ser o rei, em nenhum momento eu deixo de ser filho. Por outro lado, o temor ao Senhor também é um respeito profundo que é devido a Deus como Pai, um respeito profundo que é devido a Deus como Senhor, um respeito profundo que é devido a Deus como Criador de todas as coisas. E a gente chegamos ao final concluindo que não há temor a Deus, temor ao Senhor, sem a decisão de valorizar o que Deus diz, fazer a sua vontade. Não há como ter temor ao Senhor se não tivermos essa atitude. Aquele que teme o Senhor faz também a sua vontade. Eu quero terminar com as palavras bíblicas que nós encontramos lá em Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14. Nós vamos ler juntos. Que diz assim, vamos ler juntos. Aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Você crê nisso? Você crê nisso? Diga amém. Amém. Que bom. Agora então entra a parte da fé. Intelectualmente a gente já botou na cabeça. Agora, o que eu vou fazer para parar de tratar Deus como meu colega? O que eu vou fazer para parar de ter medo de Deus? O que eu vou fazer para não tratar a vontade de Deus como algo que eu fico procurando álibi para não obedecer? Ah, é para aquele tempo só. Ah, é para os coríntios. Ah, não, aquilo ali é para o contexto, é cultural. Tal. Quando é que a gente vai parar? E começarmos a ter temor ao Senhor? Não que essas coisas devam ser ignoradas. O que é cultural, o que tem dentro da hermenêutica o seu papel, a sua situação. O que eu estou falando aqui claramente é quando que eu vou parar de ficar procurando motivos para desobedecer ao Senhor porque eu estou apaixonado pelo meu pecado. Quando eu estiver no hospital, na UTI, bem mal. Quando eu me der muito mal em alguma coisa que eu desejei muito. Você está esperando ter temor do Senhor? Para ter temor ao Senhor, chegar numa situação dessa? Irmão, não desperdice a sua vida. Esses momentos podem chegar para qualquer um de nós. Nós não estamos imunes a essas situações que a vida pode nos impor. Mas tem algo muito especial que Deus nos dá. É o privilégio de reconhecê-lo como Rei, como Pai. Nos aproximarmos do nosso Rei e Pai com ousadia, porque o sangue de Cristo simplesmente nos reconciliou com o Rei. Sem deixar de reconhecê-lo como Todo-Poderoso, o Senhor da nossa história, o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador. Aquele que se aproxima assim do Senhor, cheio de temor, tem um monte de promessas aqui. Não precisa esperar a dor, a aflição e o medo te engolirem para ter os benefícios, os privilégios das promessas que estão reservadas para aqueles que temem o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti com os corações quebrantados, ó Pai, cheios de temor, reconhecendo o Senhor como Rei, como nosso Pai querido e amado que está nos céus. Chegamos a Ti através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz pelos nossos pecados, porque o Senhor, como Rei, Deus e Pai, decidiu nos amar e entregou o Teu Filho num gesto de amor inexplicável para nos dar esse privilégio de nos aproximarmos de Ti agora e nos jogarmos aos Teus pés, reconhecendo que Tu és
o Todo-Poderoso, Senhor da nossa salvação. Ó Deus querido, ajuda-nos a ter o nosso coração cheio de temor ao Senhor. Quando oremos, ó Deus, que lembremos, ó Pai, que estamos chegando no trono do Todo-Poderoso. Estamos chegando nos pés do Pai amoroso. Ó Deus Santo, ajuda-nos a ter esse nível de relacionamento contigo. Nos impede, ó Deus, de banalizar isso, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, a não distratar a palavra Tua que temos conhecido, quando decidimos o quanto dela vamos obedecer. Senhor, temor do Senhor é fazer a Tua vontade. Nesse processo, vamos, infelizmente, ter momentos de fracasso, mas precisamos ter uma vida de luta, uma vida de batalha por fazer o que o Senhor quer, não o que o nosso coração quer. E seremos para isso capacitados pelo Teu Espírito. Receberemos poder do céu. Se tememos ao Senhor, receberemos o que precisamos do Senhor para estarmos em luta aqui contra o pecado até o dia que nós estaremos para sempre contigo. Ó Deus querido, enche nossos corações de temor para vir para a Tua casa, para vir Te servir, Te cultuar, para testemunhar de Cristo às pessoas que não Te conhecem, no trabalho, na escola, nos vizinhos. Ó Deus, precisamos do temor do Senhor para termos essa inquietação por anunciar que Cristo veio ao mundo, ó Pai, e morreu na cruz por pecadores, dentre os quais eu estava lá. Senhor, se temos pessoas aqui nesta noite que ainda não entregaram seus corações a Cristo, que não entendiam o que é temor ao Senhor e agora entendem, ó Deus, que há um Deus que também é Rei e como Rei quer ser obedecido e entregou Jesus para morrer pelos nossos pecados, para que possamos, através de Jesus, nos aproximar do trono da Sua graça. Se há alguém aqui que não tinha entendido isso ainda, e agora entendeu, ó Deus, quem é o Senhor e o porquê o Senhor mandou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, se entende que é pecador e que Cristo morreu por pecadores, que haja salvação, eu também peço a Ti em nome de Jesus. Que haja transformação de mente e de coração. Eu Te agradeço, ó Pai, por este momento tão especial juntos aqui em Teu nome. Te agradeço por cada irmão, ó Deus, que veio aqui nesta noite. Eu peço que o Senhor abençoe cada um, conforme a Tua misericórdia, conforme a Tua graça. Leva-nos em paz debaixo da Tua proteção para os nossos lares, que sejamos em tudo providos pelo Senhor. Guia-nos, ó Deus, em nossas decisões, em nossas escolhas, que haja profundo temor ao Senhor em tudo o que façamos, venhamos a fazer esta semana, falar, decidir. Capacita-nos, ajuda-nos, ó Deus, em nossos desafios, em nossas lutas pessoais. Continua abençoando, ó Deus, os trabalhos da Tua igreja nesta semana. Assim eu Te peço, Te agradeço também pelos dízimos, Te agradeço pelas ofertas. Continua, Pai Santo, abençoando aqueles que vêm trazendo os seus dízimos e ofertas à Tua casa com as Tuas bênçãos, com as Tuas promessas. Ó Deus querido, aqueles que desejam também estar trazendo dízimos e ofertas à Tua casa, que sejam também movidos pelo Senhor, dá o trabalho, dá o sustento, ó Deus, dá a sabedoria na administração, cada um dos seus recursos e a nós na administração do recurso que o Senhor tem nos dado. Assim eu Te peço, muito agradecido, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.